tá sem disposição para trabalhar, tá sem disposição para namorar, tá sem disposição para cuidar de você mesma, tá com ansiedade, tá com falta de clareza mental, uma hora tá bem-humorada, outra hora tá mal-humorada, fica à vontade de comer toda hora e fica comendo coisas que não é saudável, mesmo sabendo que não deveria. Isso pode estar relacionado com o seu intestino. Nesse vídeo eu quero te explicar essa relação dos seus hormônios, do seu intestino e da sua disposição. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen, sou coach de produtividade e eu já quero te convidar para se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, já deixar o seu like aqui também e vem comigo que você vai entender como o seu intestino está afetando a sua vida. O seu intestino possui trilhões de bactérias, tanto boas quanto ruins. Se as bactérias boas estão vencendo a batalha lá dentro, você tem uma imunidade boa, um bom estado de saúde bom, um funcionamento intestinal bom e você tem também um bom humor. Por quê? 90% da serotonina que o nosso corpo produz está relacionada com uma microbiota intestinal boa. Isso já mostrou um estudo desde 2015. Existe uma conexão direta entre o nosso cérebro e o nosso intestino, sendo que o nosso intestino contém ali em torno de 100 mil neurônios, por isso que é considerado o nosso segundo cérebro. Por outro lado, se você tem bactérias boas, bactérias ruins, na verdade, ganhando a guerra, você começa a ter imunidade baixa, você começa a desenvolver doenças autoimunes, você começa a desenvolver a diabetes, começa a desenvolver também a obesidade, e aí é uma cascata de consequências. O intestino não funciona bem. Você já viu aquela expressão enfesado? É a pessoa que está realmente irritada. A microbiota ruim, ela está ali realmente atuando e deixando você mal-humorada. Por isso que vem a expressão enfesada. E como seu ciclo afeta a sua microbiota intestinal? Você já parou para pensar sobre isso? Existe sim uma conexão entre o seu intestino e os seus hormônios femininos, especialmente o estrogênio. O estrogênio, alguns cientistas já mostraram que atua de uma forma bem interessante no intestino. Primeiro, ele faz um crescimento e a proliferação das bactérias boas do intestino para vencer aquela guerra que eu já expliquei para você, e também ele faz uma proteção contra a permeabilidade intestinal, que traz consequências como cólica, estufamento, doenças autoimunes. Se você quer saber mais sobre a permeabilidade intestinal, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu já expliquei mais detalhadamente sobre esse tema. Outra função muito importante, outra relação entre a nossa microbiota intestinal e também o estrogênio é que dentro dessas bactérias boas que existem no nosso intestino, existe um grupo de bactérias que elas produzem uma enzima específica para degradar o estrogênio. Porque o estrogênio ele tem uma vida útil no nosso organismo, ele precisa ser degradado e ser eliminado, como qualquer outro hormônio. Quando você não tem essas bactérias específicas ou elas estão em quantidades insuficientes, você começa a ter um acúmulo do estrogênio e aí você tem a predominância estrogênica, que é uma condição que também afeta a saúde das mulheres. A predominância estrogênica está relacionada a vários sintomas de desequilíbrio hormonal, como baixo libido, infertilidade, você ter sangramentos intensos, você ter sintomas da TPM, síndrome do ovário policístico. Você pode também apresentar ansiedade, cansaço excessivo, dificuldade de dormir, falta de clareza e de foco e, consequentemente, isso atrapalhar a sua produtividade. E se você se identificou com sinais aí que está precisando cuidar do seu intestino, viu que você está aí com sinais também da predominância estrogênica, eu vou te dar 3 passos para você começar a cuidar do seu intestino. 3 passos simples que você pode começar hoje. O primeiro, beba água suficiente. Você vai multiplicar o seu peso atual por 0,035.
Essa é a quantidade mínima de água que você tem que beber. Se você faz exercício físico, tem que beber mais que isso. Se você mora numa cidade quente, você precisa beber mais do que isso. Quando você não bebe água suficiente, você começa a ficar o quê? Você constipada, você não consegue ir no banheiro todos os dias. Se você para ali as suas fezes no seu intestino, você começa a reabsorver aquela água. Por isso que as suas fezes vão ficando cada vez mais ressecadas. E se você está reabsorvendo a água que está no seu intestino, é quase que você estivesse bebendo a água ali que tinha que estar sendo eliminada, se é que você me entendeu. Então você tem uma água ali nas suas fezes cheia de toxina que era para ser eliminada, e por você beber pouca água, o seu corpo precisa de água, ele começa a reabsorver essa água das suas fezes. O segundo passo que você precisa colocar: reduzir a carne vermelha. Eu sei que um churrasco é muito bom, né? Comer a carne vermelha, de repente uma carne suína, carne bovina, para quem é fã aí, como eu sei que pode parecer difícil, mas é necessário. Quando você está com uma microbiota intestinal que não está favorável, a carne vermelha ela é de mais difícil digestão, então ela vai ficar mais tempo no seu intestino. Como você tem muitas bactérias ruins ali, você acaba favorecendo o alimento para essas bactérias ruins e você acaba desenvolvendo mais gases, mais toxinas e você não consegue ter um trânsito intestinal mais rápido. Quando a gente está pensando em cuidar do nosso intestino, a gente está tentando fazer com que esse trânsito intestinal saia mais rápido para que você dê os alimentos corretos para as bactérias boas. E o terceiro e último passo que você precisa começar a cuidar é evitar os alimentos que te fazem mal, o que você tem aquela certa indigestão. Se você comer um alimento e fica lembrando dele o dia inteiro, é porque é um alimento que não te faz bem. Você não precisa ir lá fazer um teste para ver se você é intolerante, se você é alérgico a determinado alimento. Mas se toda vez que você come, você fica lembrando dele, é necessário você retirar esse alimento. Porque você está dando um estímulo inflamatório para o seu corpo. O seu corpo não está reagindo bem a esse alimento e você continua comendo ele, você está dando estímulos inflamatórios. Estímulos inflamatórios no seu corpo, no seu intestino, ele repercute no seu corpo inteiro. Você começa a desenvolver doenças, você começa a ficar mais gripada, você começa a ganhar mais peso, ficar mais ansiosa, e aí é uma cascata de consequências no seu corpo. Então, entenda que talvez seja um período. Nesses 2, 3 meses você vai ficar sem aquele alimento, vai cuidar do seu intestino e depois você tenta reintroduzir. Se mesmo assim tá lembrando do alimento ou comeu, ele estufa, você tem que parar de comer esse alimento porque você não tem uma boa digestão. Faça esses 3 passos, são coisas simples, que parecem ser simples, mas muita gente negligencia e é por isso que tem consequências aí na sua saúde. Coloque em dia, são passos que você pode orientar todas as pessoas da sua casa para começar e ter um funcionamento intestinal mais saudável e, consequentemente, um cérebro também mais saudável. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!